Bom dia, paz seja convosco, que Deus te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo seja o seu guia, que a vontade de Deus permaneça no seu coração e você veja a glória de Deus enchendo a tua alma, o teu espírito, o teu entendimento, e que toda sorte de bênção alcance toda a sua família através da sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu vou falar sobre a valorização das pequenas mudanças. Valorize as pequenas mudanças. O importante é estar pronto para a qualquer momento sacrificar os que somos pelo que podemos vir a ser. É sábio olhar para trás, pois é avaliando a tortuosidade de nossas pegadas que poderemos garantir um caminho reto para o futuro. Ninguém pode ser escravo de sua identidade. Quando surge uma possibilidade de mudança, é preciso mudar. Grandes transformações são a somatória de pequenas mudanças. Muitas vezes as pessoas se preocupam com coisas grandes, mas quando algo nasce grande, é um gigante. As coisas boas da vida, elas nascem pequenas. As pequenas atitudes se tornam uma coisa grande. Construindo um grande projeto de vida a partir das pequenas mudanças. É com pequenas mudanças que se constrói um grande projeto de vida. Seja exigente com você mesmo e paciente com os outros. Todo mundo merece uma segunda oportunidade. Até você. Atitude diz algo fantástico em sua ordem. Não tenha medo de mudanças, pois na maioria das vezes elas representam libertação. Lembre-se, os detalhes podem ser a causa das nossas vitórias ou derrotas. Leve-os a sério. Esteja sempre aberto às mudanças que forem necessárias. Quem não tem humildade para reconhecer que precisa mudar, constrói sua casa até sobre a areia. Quando chegar o tempo das fortes chuvas, essa pessoa terá muitos problemas. Feliz é o casal que dá valor às pequenas mudanças. São essas pessoas que constroem a casa sobre a rocha. Glória a Deus. Você já percebeu que todos os pontos de que eu estou tratando neste momento dependem de humildade para colocá-las em prática? Sem humildade, é impossível estar aberto e desarmado para aquilo que Deus quer fazer em nós. Quando uma pessoa é dominada pelo orgulho, o resultado final é tornar-se parecida com o maior inimigo de Deus e dos homens, o diabo. A soberba é uma das armas mais usadas pelo diabo para impedir o fluxo da graça numa relação matrimonial. A soberba é como fumaça, impede a visão. Você sabia que antes de resistir o diabo, Deus resiste ao soberbo? Veja em Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Depois é que o autor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que o seu coração seja humilde o suficiente para que a sua vida seja cada dia transformada pelo Senhor e o seu casamento experimentará cada dia um crescimento em termos de qualidade. O perigo é não estar sempre aberto para as mudanças necessárias. Quando não há mudanças positivas, o casamento sofre um desgaste muito grande. E o que antes, aos olhos do cônjuge, era considerado atraente, agora é motivo de irritação.
Veja como os dois eram e como podem estar sendo hoje por não aceitarem pequenas mudanças. Antes e depois. Escute bem. Antes, você dizia, você me deixa sem fôlego. Depois, você diz, você está me sufocando. Veja a diferença. Antes, estar ao seu lado é muito importante. Depois, vire para o outro lado. As coisas vão mudando com o decorrer do tempo. E se a gente não tiver cuidado, o casamento vai se perdendo no meio do tempo. Antes, a pessoa dizia, pergunto-me o que faria sem ele. Depois, pergunto-me o que faço com ele. Antes, era erótico. Depois, neurótico. Antes, ele adora como controla a situação. Depois, ele diz que eu sou uma manipuladora egoísta. Então, as frases elas vão mudando no decorrer do tempo, quando já vai perdendo o carinho um pelo outro, quando vai perdendo o respeito, quando o casamento vai se perdendo no meio do tempo. Antes, o homem dizia, adoro suas curvas. Depois, ele diz, nossa, como você está gorda, né? Antes, não acredito que tenhamos nos encontrado, né? A alegria era tão grande, não acredito que estou te vendo agora, que eu te encontrei. Depois, não acredito que acabei me casando com você. Então, muitas vezes isso acontece, o cansaço no casamento, as dificuldades, os problemas que surgem, né? E vai mudando as conversas, o diálogo já não tem mais aquele carinho, agora cada um grita e o outro grita mais alto ainda. Precisa ter muito cuidado nas atitudes que fazem toda a diferença. Antes dizia meu bem para cá, meu bem para lá. Depois, meus bens para cá, meus bens para lá. Quando entra uma separação, um divórcio, né? Cada um busca os seus próprios interesses e cada um briga por coisas materiais. Se você se identificou com algumas dessas declarações que um dos cônjuges faz em relação ao desgaste, né? Aquele casamento que está desgastado, pratique a humildade e busque ajuda para renovar seu casamento, resgatando aquilo que foi perdido, o respeito mútuo. Pequenas mudanças podem fazer toda a diferença no processo de renovação do relacionamento. Quem nunca se abre para as mudanças necessárias, com o tempo perceberá que na corrida da vida, muitos que começaram depois estão na frente. Veja só, muitos que começaram depois acabam ficando na frente. Então, cuidado para que o seu casamento não seja totalmente destruído. Cuidado, observe as mudanças. Existem mudanças boas, mas existem mudanças ruins, em que as pessoas vão mudando e não percebem. Então, as pequenas mudanças, elas fazem toda a diferença no casamento. Alcançá-los é uma questão de humildade para mudar. Só cresce aquele que mantém aberto para mudanças positivas. O orgulho é o caminho do erro e a causa de muitos em não querer mudar. Pessoas orgulhosas. Eu sou desse jeito e vou continuar assim. A vida é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Então, muitas pessoas, eles nunca vão perceber que a vida está passando e está passando rápido. A gente tropeça sempre nas pedras pequenas, porque as grandes a gente logo enxerga. Nunca ninguém tropeçou numa pedra grande, porque você está vendo a pedra. Então a gente tropeça em coisas pequenas. Então são coisas pequenas, se você observar, se você avaliar a situação e o relacionamento e o casamento da gente, ou muitas vezes de muitas pessoas que estão ao nosso meio, que são coisas muito pequenininhas, mas a gente acaba tropeçando nelas. Muitos detestam mudanças,
E, no entanto, são as únicas coisas que trazem progresso. As mudanças vai trazendo progresso. Então, são nas pequenas mudanças que faz toda uma diferença no relacionamento. Deus abençoe a reconhecer as coisas pequenas que estão atrapalhando a sua vida, do seu casamento, do seu cônjuge. E que as pequenas mudanças também positivas, as atitudes positivas também sejam enxergadas para que a gente possa ter um bom desenvolvimento conjugal, em nome de Jesus.